Últimas notícias do Corinthians. Foto de Gabigol. Staff dele se pronuncia. Será que vai chegar no Timão? Novo capítulo da novela Cássio envolvendo o seu empresário Carlos Leite. Temos print de todas as dívidas do Timão com Carlos Leite. E oferta milionária por Wesley. Tudo isso nesse Boletim Corinthians de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Gabigol teve foto vazada após pagode em casa com os amigos. Vamos ver os bastidores e a reação da diretoria do Flamengo. O atacante Gabigol teve uma foto vazada nas redes sociais em que aparece tomando cerveja com a camisa do Corinthians. Tal imagem gerou um enorme mal-estar nos bastidores do Flamengo, levando a uma crise interna, e a ESPN trouxe todos os detalhes. Essa notícia chega pelo portal ESPN e o link está na descrição. Além do jogador, Márcio Santos, o Marcinho, supervisor de futebol do clube, de camisa preta, e Sidney Bernardes, roupeiro de cinza, aparecem no registro feito nesta quinta-feira, dia 16. Outros funcionários da equipe carioca também estavam na confraternização, feitos na própria casa de Gabigol, mas não saíram em fotos. O atacante garantiu às pessoas próximas que não fez nenhum tipo de movimento para vazar a imagem. Agora ele concentra esforços para descobrir quem tentou prejudicá-lo. Pessoas presentes no local trabalham com a informação que a foto foi tirada por um integrante da banda presente, que estava posicionado no local da captura da imagem, ou por um dos prestadores de serviços chamados para o evento. Essa foto teria sido mandada para amigos em um grupo de mensagens. A imagem irritou a diretoria do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim ficou inconformado com a situação e defende uma punição pesada e exemplar ao atacante. Já Marcos Baraz, vice-presidente que comprou o barulho do atacante no episódio da suspensão por tentativa de fraude no exame antidoping, também está inconformado em ver o seu jogador vestir a camisa do rival. A reportagem apurou ainda que, apesar da indignação, a alta cúpula rubro-negra vai entender com o departamento jurídico qual tipo de ação deve ser tomada a fim de não prejudicar o próprio clube. Uma rescisão imediata, por exemplo, que deixe Gabigol livre no mercado, acabaria não trazendo nenhum tipo de compensação para o Flamengo. Em uma reunião entre os dirigentes está marcado para amanhã, desta sexta-feira, para alinhar uma decisão que pode culminar na possível punição de Gabigol. A ideia já era ter resolvido isso antes do treino, que está marcado para as 15 horas no SCT Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Meio à retomada de confiança do ritmo após perder parte da temporada suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem por tentativa de fraude em exame antidoping, Gabigol esteve no centro desta polêmica ao ter as suas fotos vazadas na rede social com a camisa do Corinthians. Em curto comunicado enviado a jornalistas, a assessoria de imprensa do atleta afirmou que abre aspas, a foto não é verdadeira, fecha aspas, e que o camisa estaria aproveitando o momento de folga para celebrar a vitória do Flamengo ao lado de pessoas do clube. Abre aspas, Gabriel estava na casa dele em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com os amigos e membros do Flamengo, que são seus amigos também. A foto não é verdadeira, fecha aspas. No registro que foi feito na tarde desta última quinta-feira, dia 16, na casa do atacante, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, mostra Gabigol sentado em uma mesa com a presença de garrafas de bebidas alcoólicas no ambiente e acompanhado de outras pessoas. Segundo apurou a ESPN, entre os presentes estão os funcionários do Flamengo, Márcio Santos, Marcinho, supervisor de camisa preta, e além de Sidney Bernardes, o roupeiro de cinza. Gabigol, por sua vez, está vestido com o novo uniforme do Corinthians, o novo uniforme 2, que adota o estilo All Black, ou seja, com escudos e patrocínios na mesma cor da camiseta preta. Ela, inclusive, já foi utilizada recentemente pelo Timão em compromisso pelo Brasileirão. A reportagem apurou que o vazamento da foto gerou um enorme mal-estar nos bastidores do Flamengo, levando a uma crise interna. A diretoria rubro-negro discute internamente uma punição ao atleta. Porém, nada foi resolvido na noite de ontem e provavelmente será resolvido hoje. Muito provavelmente agora de manhã. E aí, nação corintiana, Gabigol, tem espaço para o Gabigol no Corinthians? Eu quero saber de você. Deixe a sua opinião nos comentários se vale a pena neste momento o Corinthians investir em Gabigol. E será que foi uma jogada de marketing do Gabigol para chegar ao Corinthians, para ter uma rescisão de contrato com o Flamengo? Eu quero saber de vocês o que vocês acham. Vale lembrar que tal atitude de vestir uma camiseta de um time que não é seu, enquanto você tem um contrato vigente, é motivo sim de rescisão de contrato. Então o Gabigol pode ser mandado embora do Flamengo. O que prejudicaria isso é a questão financeira, porque o Flamengo perderia todos os direitos que tem sobre o jogador.
Dívidas do Corinthians com Carlos Leite relativas a Cássio chegam a 7 milhões de reais. Vamos ver quais ações são. Carlos Leite tem ao menos 7,4 milhões de reais a receber do Corinthians em relação ao goleiro Cássio. O lado financeiro é um dos assuntos que está sendo debatido entre as partes para a rescisão contratual antecipada em 7 meses antes da ida do arqueiro ao Cruzeiro. O valor acima é a soma das dívidas apontadas pelo empresário em 2 de 3 ações recentes contra o clube na justiça. Ao total, o clube foi acionado por Carlos Leite 62 milhões de reais. O montante de 7 milhões e 411 mil do Corinthians relacionado a Cássio se refere a intermediações de Carlos Leite no contrato do goleiro ao longo dos últimos anos, além de juros e correções monetárias por inadimplência, a saber, RC Consultoria e Assessoria Esportiva Limitada, 1.517.000 e alguns redondinhos, B&C Consultoria e Assessoria Esportiva Limitada, 5.894.000 e alguns redondinhos. Vale lembrar que no balanço financeiro de 2023, fechado no último dia 31 de dezembro, o próprio Cássio tinha dinheiro a receber. O documento apontava uma dívida de direito de imagem no valor de 1.627.000. Recentemente, com o dinheiro da venda de Moscardo ao PSG, a diretoria do Corinthians garantiu ter zerado todas as pendências de direito de imagem dos atletas. É possível então que essa dívida com Cássio não exista mais. Resta saber se o acordo está sendo costurado entre as partes para uma rescisão amigável. Terá abatimento total a parcial dessa dívida de 7.411.000 e uns redondinhos, como compensação pela liberação antecipada de 7 meses. Vale lembrar que Augusto Melo está até cogitando liberar o atleta gratuitamente para o Grêmio, tudo para manter uma boa relação e uma boa imagem do atleta com o Corinthians. A notícia chega pelo portal Meu Timão. Atlético de Madrid prepara oferta milionária por Wesley do Corinthians. O atacante tem se transformado no principal jogador do Corinthians ao longo dos últimos anos. O atacante Wesley do Corinthians tem tido um enorme destaque nos últimos jogos da equipe pela disputa do Brasileirão. Suas atuações atraíram as atenções de vários clubes ao redor da Europa e sua permanência no Corinthians é incerta. O Atlético de Madrid, um dos principais interessados no jogador, já pondera a possibilidade de uma proposta milionária. O jornalista Lucas Coelho informa que o Atlético de Madrid já estuda uma proposta para acertar a contratação de Wesley. Encantados com a postura do jovem ponta alvinegro, o gigante espanhol quer se antecipar aos seus rivais na disputa pelo atacante. Ainda, segundo a fonte, eles avaliam fazer uma proposta milionária para poder concretizar a aquisição do jogador do Corinthians. Valores a serem oferecidos pelo time de Madrid estão entre 20 milhões de euros fixos e mais 5 milhões de euros em bônus por metas atingidas. Até então, a proposta não foi oficializada e ainda está sendo debatida internamente pela diretoria do Atlético. Outros clubes de grande poder aquisitivo do continente europeu também observam a situação de Wesley. Nação corintiana, 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. Dá para vender Wesley ou não? Tem que esperar para chegar pelo menos nos 50 milhões. Eu quero saber de vocês. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Assim, você vai ficar sempre bem informado de tudo que acontece no Corinthians.